Olá, querido irmão, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém. Que bom podermos estar juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Bom dia para você, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine sempre. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos dê direção para o estudo da palavra dele nessa manhã. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo cuidado extremamente, ó Deus, fiel que o Senhor tem derramado sobre nós. Agora queremos estudar a Tua palavra, pedimos a direção do Senhor para podermos compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Fica conosco, Pai, nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos dar, então, continuidade ao estudo da nossa lição sobre o Evangelho de João, né? O tema da nossa lição de hoje é o amor divino versus a traição humana, baseada em João capítulo 13, a lição é de número 12. O versículo-chave da nossa lição eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos se tiverem amor um pelos aos outros. Então veja, irmãos, que inicialmente, o primeiro desafio que Jesus mostra para nós é que a marca de um discípulo é verdadeiramente amar como seu mestre. E as pessoas irão nos conhecer como cristãos a partir do momento que elas identificarem o amor de Cristo Jesus em cada um de nós. E aí Jesus nos deixa esse mandamento nos mostrando que o discípulo de fato dele precisa verdadeiramente reproduzir cada um dos itens que compõem o caráter dele. E nós precisamos amar dessa maneira uns aos outros e amar verdadeiramente para que assim nós possamos, então, evidenciar e sermos, de fato, cristãos completos, conforme, então, a palavra do nosso Deus nos fala. Então, o alvo da nossa lição ao estudar essa lição, você vai compreender como Jesus expressou e exemplificou o seu amor, enquanto alguns discípulos desprezavam o seu amor. Isso é muito salutar, irmãos, porque nós vivemos num tempo onde as pessoas amam na expectativa de serem correspondidas. Tudo que as pessoas fazem em nossos dias, fazem na expectativa de ser correspondido. Se dão um presente, fazem a expectativa de receber um presente. Se fazem uma boa ação, fazem a expectativa de receber outra boa ação. Se amam, fazem na expectativa de fato, serem amadas. E elas não conseguem entender que Jesus foi o exemplo maior de amor, porque ele foi capaz de amar sem esperar expectativa. E, ou seja, ele foi capaz de amar mesmo enquanto um dos seus discípulos e até mesmo a multidão que o cercava desprezaram, então, o seu amor. Nós temos aí, então, irmãos, alguns objetivos para atingir na nossa lição de hoje. Em primeiro lugar, o saber, né? Nós temos aí conhecer mais profundamente o amor de Jesus Cristo, as dimensões do amor de Deus. Ou seja, o desafio nosso, de fato, é conseguir conhecer o Senhor Jesus mais profundamente, o seu amor, e entender as dimensões desse amor. Sentir-se ainda mais amado por Deus. Nós vamos ver, então, que nós somos um povo privilegiado por podermos desfrutar desse amor. Decidir, então, amar mais intensamente Jesus e demonstrar isso por meio da obediência à palavra. Ou seja, amar intensamente a Jesus tem a ver também a obedecer à palavra de Deus, a andar na palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus. E aí, irmãos, antes de nós prosseguirmos aí com o estudo da nossa lição, eu quero trazer essas duas questões para uma rápida reflexão nossa, e eu gostaria que você então respondesse para mim, seja no comentário da nossa aula, ou mandar pelo grupo do WhatsApp. Me responda aí. Alguém consegue me dizer ou dimensionar quão grande é o amor de Jesus pelo seu povo, pelos seus, pela vida do homem, pelo perdido? A segunda coisa é de que maneira nós podemos exemplificar esse amor. Qual o exemplo maior que nós podemos
tirar nos nossos dias para poder exemplificar esse amor? Como nós podemos exemplificar esse amor? Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre essas duas questões, pensassem um pouquinho sobre a profundidade envolvida nelas, e aí até o final da nossa aula eu vou retomar novamente essa questão, mas gostaria que no decorrer vocês fossem mandando aí as suas respostas em relação a isso aí, para que nós possamos então compreender melhor o estudo da palavra do Senhor. Então, o texto que nós lemos é um texto muito emblemático. A passagem quebra muitos paradigmas humanos que tem a ver sobre a questão da obediência e demonstração de amor. Ou seja, Jesus Cristo, como um modelo perfeito de humanidade, deixou-nos um legado simplesmente fascinante. Então, ou seja, Jesus vai mexer em algumas coisas e vai tratar algumas coisas relacionadas ao cristianismo, ao serviço do Senhor, que muitas das vezes nós incomodam o nosso coração. Jesus vai dar-nos um exemplo supremo de obediência. O que é obediência? Obediência significa fazer algo não por obrigação, mas por amor. Mas ele vai demonstrar também esse amor e esse cuidado de maneira que ele se torne, então, um modelo perfeito para a humanidade e nos deixa um legado inquestionável, né? E aí o primeiro ponto que nós temos para estudar na nossa lição é a exemplificação do amor divino. Então nós temos aí o texto básico, João, capítulo 3, versos de 1 a 20. E aí é importante nós termos em mente o seguinte: a cerimônia de lavagem dos pés ilustra o grande amor divino e instrui os discípulos de Jesus sobre a humildade. E aí por quê? Porque na cultura dos judeus, o anfitrião, ou seja, a pessoa que estava recebendo os seus convidados em sua casa, tinha por obrigação prover a questão da necessidade de água para lavar os pés dos seus visitantes. E aí, geralmente, essa cerimônia de lavar os pés era uma cerimônia feita pelos serviçais da casa. Nunca um convidado faria isso. Nunca o próprio dono da casa faria isso. Então, como um exercício prático, antes de qualquer coisa, nós precisamos aí ler esses três textos, né, de Mateus 22, de 37 a 39, 1 João 4, 19 a 21, e também lermos aí João 13, de 34 a 35. Nós temos aí o texto aí na nossa tela, e aí é importante então nós pararmos um pouquinho para pensarmos aí nesse texto. Então, Mateus capítulo 22, de 37 a 39, diz assim: respondeu Jesus: amem o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. 1 João, capítulo 4, 19 e 21, nos diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, amo a Deus, mas odeia seu irmão, ou seja, é mentiroso, né? Nós vemos aí então que o ódio é oposto ao amor, pois quem não ama seu irmão, não a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. E em João capítulo 13, versículos 34 e 35, ele diz: o novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, que é o versículo-chave da nossa lição. Então veja que, mais uma vez, a marca do discípulo é o fato de amar. Amar quem? Amarmos a Deus, mas amarmos também uns aos outros, não só os da família da fé, mas também amar aqueles que não são da família da fé. Amar também o nosso próximo, como nós vemos aqui em Mateus, né, capítulo 22, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Dessa maneira, então, irmãos, nós vamos ver então que do
do capítulo 1 ao 12 do Evangelho de João, o ensino de Jesus Cristo atingiu o grande público. Mas a partir do capítulo 13, nós vamos ver que o início do ensino de Jesus, lições voltadas exclusivamente para os seus discípulos. Aí J.C. Ryle disse que isso são comida e bebida e fortaleza e conforto para todos os verdadeiros cristãos. Ou seja, os ensinamentos que nós vamos ver a partir do capítulo 13, que foi focado exclusivamente para os discípulos de Jesus, na verdade são de fato comida, bebida, fortaleza e alimento para aqueles que são verdadeiros crentes, porque vai tratar agora da individualidade de cada cristão, mas mais do que isso, do que a individualidade de cada cristão, vai ajudar cada cristão a viver de maneira renda, ou seja, de maneira verdadeira, de maneira prática o cristianismo que de fato nós precisamos ser. Nós precisamos exercer a função de discípulos de Jesus. E uma das marcas dos discípulos de Jesus, que é o amor ao próximo, leva aos discípulos de Jesus desempenhar uma prática que eu tenho falado muito com os irmãos, que é a despeito do discipulado. Discipulado nada mais é do que investir a sua vida na vida de outras pessoas, assim como um dia alguém fez conosco, assim como Jesus fez em nossas vidas, investindo a vida dele na vida dos seus discípulos, também investindo a vida dele nas nossas vidas, derramando-se na cruz por cada um de nós. Então não foi à toa que o início desse discipulado teve como fundamento o amor. Por que o fundamento amor? Se nós de fato não amarmos aquilo que nós estamos fazendo no reino de Deus, de nada vai valer aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que no início eu disse que obediência, quando eu falo de marca característica do discípulo é a obediência, porque obediência tem a ver com a obedecer por amor e não por obrigação. Quando eu obedeço por obrigação, eu faço de qualquer maneira. Eu faço relaxadamente. Quando eu faço alguma coisa com o coração, com amor, eu dou o meu melhor. E por isso que Jesus começa o princípio do discipulado com o fundamento do amor. Se nós não amarmos uns aos outros, se nós não amarmos as almas perdidas, se nós não amarmos aqueles que estão na perdição, nós não conseguiríamos fazer ou cumprir a grande comissão com êxito. E aí destacamos, irmãos, 4 sentenças a respeito do amor divino. A primeira sentença é que o amor divino foi demonstrado por Jesus. E aí é interessante que esse texto, aí o versículo 1 do capítulo 13, vai falar que Jesus sabendo, ou seja, prevendo que sua hora estava chegada e aquela ocasião era uma ocasião oportuna para Jesus mais uma vez declarar o seu amor, e aí o texto diz, e tendo amados que estavam os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A questão em pauta, irmãos, é a morte de Jesus. Já havia sido decretada na eternidade. E dessa maneira, o que nós percebemos é que o grande modelo de Jesus era o amor. E aqui é necessário nós explanarmos um pouquinho sobre isso. Precisamos de uma explicação de caráter cultural, pois o versículo 4, temos a seguinte cena. Jesus se levantou da ceia e tirou suas vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Então, a cultura daquele tempo dizia que esse tipo de... Primeiro que lavar pés era uma desonra para alguém. Não era visto com bons olhos. Alguém lavar o pé de outra pessoa dizia para outra pessoa que essa pessoa que estava lavando o pé estava numa posição muito inferior à dela. Então, geralmente, esse lavar o pé era feito pelos escravos ou os serventes mais baixos da casa. Mas Jesus, ao fazer isso, ele mostra para nós, ele demonstra para nós o seu amor. Ele demonstra para nós quão grande esse amor, o ponto dele dar-nos essa lição de humildade que muitas das vezes as pessoas hoje em dia não querem saber disso, né? Nós vemos aí, é muito triste nessas dias que nós estamos vivendo, aquele velho ditado, né, popular que diz que em tempo de pouca farinha, primeiro o meu pirão. E aí nós vemos que as pessoas não estão dispostas a se humilharem e pensarem um pouquinho na necessidade do próximo. Elas estão prioritariamente comprometidas com elas mesmas. E nós devemos repensar dessa maneira. Mas nós vamos ver que os procedimentos dos judeus, quando uma pessoa chegava da rua, era a primeira coisa para tomar, antes de tomar a refeição, ela passava por um ritual que era previsto na lei judaica, que era o quê? Lavar
a mão e os pés. E tinha essa prática de lavar os pés. E pela maneira como as pessoas se colocavam à mesa, era interessante isso aí, porque elas sentavam numa mesa muito baixa e os pés quase encostavam uns nas outras. Por isso que elas lavavam os seus pés antes de sentar à mesa. Nas casas das pessoas mais ricas, havia sempre um empregado que fazia esse trabalho, né? Chegava-se, o empregado desatava as sandálias dos pés do convidado, lavava-lhe os pés. Mas numa casa onde não havia empregado, essa tarefa ficava por um grupo de pessoas, e normalmente se destacava a pessoa de menor expressão. E quando Jesus se levanta no meio daquela ceia, tira, né, a sua veste, assim, vamos por dizer assim, e toma uma toalha e vai lavar os pés, o pé de seus discípulos, né, ou no caso o pé de Pedro, eles não são capazes de compreender isso, porque na cabeça deles há essa divisão ainda. Não, mas ele é o mestre, ele é o Senhor, ele é uma pessoa importante demais, isso não é serviço para ele. Muitas vezes também nós pensamos dessa maneira em questão do reino de Deus, nós acabamos pensando dessa maneira também. Não vou fazer isso não, porque isso não é serviço meu. Eu não vou fazer isso não, porque isso aqui é serviço de outra pessoa. Mas a verdadeira centralidade do serviço cristão está nesse fato de nós nos despirmos de quem nós somos. E Jesus dá, então, esse exemplo aí maravilhoso, que Jesus faz o trabalho como um escravo. Identificamos como um filho menor. E aquela era a forma mais profunda dele poder dizer que nos amava. Então, João para hoje nos fala o seguinte, que nenhuma veste combina tão bem com o crente como o avental da humildade. 1 Pedro 5,5. Cristo é o nosso modelo, seja essa a vestimenta em sua vida, a saber, a humildade. Aí nós temos aí até um avental aí. Então seria importante o seguinte, que essa deveria ser, né, a principal veste que eu e você deveríamos então nos vestir, que é a vestimenta da humildade. Assim como Jesus ele esvaziou-se a si mesmo, nós lemos isso lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, nós também devemos seguir o mesmo exemplo. Nós devemos também nos vestir da mesma forma, ou seja, devemos nos cingir dessa capa de humildade e ter sobre nós essa vestimenta da humildade e reproduzirmos dessa maneira. Assim como Jesus se humilhou e foi capaz de lavar os pés dos seus discípulos, nós precisamos também passar por essa transformação de pensamento e esvaziamento. Mas a segunda marca do amor de Cristo é o amor divino que foi rejeitado por Judas. Nós vemos aí que os versos 2 e 11 mostram quão profundamente corrupto é o coração do homem. Ou seja, Judas já havia demonstrado indícios, né, de sua incredulidade. Ele já havia dado indícios, de fato, da dureza do seu coração. Enquanto Jesus dava constantes provas de seu amor, mas naquele momento o coração de Judas se enrijeceu de forma definitiva, ou seja, Judas já vinha numa constância, né, numa redundância de fato endurecer o seu coração e de dar mais valor às coisas monetârias da vida, às coisas materiais da vida, do que provavelmente a experiência de estar andando com o Salvador, com Cristo Jesus. E dessa maneira nós percebemos que ele rejeita o amor do Senhor. E aí quando nós trazemos isso, nós percebemos também que da mesma forma os homens de hoje acabam rejeitando o amor divino, a salvação em Cristo Jesus, por conta também da dureza do seu coração. O pecado solidificou a sua mente, a sua compreensão, o seu entendimento, cegou os seus olhos, e eles não são capazes, então, de compreender essas verdades, nem entender a dimensão dessas verdades, nem entender a dimensão desse amor. Então, aí João, para hoje, nos faz essa reflexão, como pode? E aí ele pergunta, como pode alguém rejeitar tamanho amor? E a resposta, como eu havia dito aos irmãos, é por causa do pecado, que obscurece o entendimento do homem e não o permite ver. Lembre-se isso, não pode ser uma desculpa para não evangelizar. Fale sempre do amor de Cristo aos perdidos.
E aí, muitas vezes, nós vemos assim que, como igreja, acabamos escondendo-nos atrás dessa desculpa de que não pregamos para fulano, porque fulano tem um coração muito duro. Ah, eu prego, eu falo, eu insisto, aquilo outro, aquilo lá, e essa situação toda, assim, etc, etc. E dessa maneira, isso não pode, irmão, ser, de fato, uma justificativa para nós. Se você ler depois Atos capítulo 9, quando vai falar lá, começa a falar sobre a questão do ministério do apóstolo Pedro, e aí em diante, é interessante que de 9 em diante, capítulo 9 em diante, aí vai falar sobre a cura de Enéas, um paralítico, e vai falar sobre a ressurreição de uma mulher. Mas o fator mais interessante desses capítulos 9, 10 e 11 de Atos é a questão da conversão de Cornélio. Era um homem ímpio, era um homem que não conhecia o Senhor, mas teve uma visão fantástica, e dessa visão foi obediente e mandou buscar o apóstolo Pedro até a sua casa. E depois o próprio Senhor Jesus vai trabalhar com Pedro quando mostra aquele lençol descendo com vários tipos de animais. E aí ele dá a ordem a Pedro que matasse aqueles animais e comesse. Pedro insiste dizendo que não ia comer aquilo. E aí a voz diz para ele: olha, como que você pode dizer que é impuro aquilo que Deus purificou? E aí, a partir daquele momento, começa uma mudança de percepção de que o evangelho é para todos. Quando Pedro chega na casa de Cornélio para pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo já havia preparado, ou seja, Jesus Cristo já havia preparado aquele ambiente para receber a palavra dele. Por mais que o pecado endurece o entendimento das pessoas nos nossos dias, nós não podemos, irmãos, deixar de anunciar o evangelho. Nós precisamos continuar pregando o evangelho, evangelizando, porque quem vai mudar esse cenário não somos nós, é o Senhor, mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Ok, irmãos, tudo bem até aqui? Se você tem dúvidas, gostaria de mandar uma pergunta, faz aí pelos comentários da nossa aula, ou manda pelo WhatsApp aí no grupo da nossa igreja, que nós iremos esclarecer essas dúvidas. Mas o amor divino também foi incompreendido por Pedro, né? E aí nós vamos ver que é interessante que nos versos 6 a 8, Pedro escancarou o seu sentimento em relação à atitude de Jesus, mas provavelmente aquele era um sentimento da maioria que estava ali. Vamos ler lá o que diz o texto? Então, abra aí sua Bíblia aí em João capítulo 13, versículos de 6 a 8. E aí diz assim: chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então, na verdade, a atitude de Pedro é a atitude dos discípulos que escancaram todas essas coisas, e dessa maneira ele ainda não havia compreendido ali. Ele achava que aquilo era inconcebível. O mestre deles, o Senhor deles, o Filho de Deus, ia fazer a função de um escravo, uma coisa que era deturpada. Mas diante da postura de Pedro, Jesus indicou que a compreensão só viria depois que ele fosse crucificado. Era necessário que Cristo lavasse, mas a referência em relação a um fato posterior diz a respeito da regeneração, lavar pelo sangue. Naquele momento, Pedro se precipitou e foi além daquilo que Cristo havia lhe dito, né? Havia lhe colocado, e Pedro então acaba tomando uma atitude de: não, Senhor, vai lavar? Não, lava só os pés, não, lava logo todo o meu corpo e toda aquela situação e tal. E Jesus mostra para ele que não era necessário. Naquele momento, Pedro precipitou-se do que Cristo queria demonstrar, mas veio a grande lição: a salvação é um ato de lavagem total do homem, a justificação. Ou seja, aqueles que já foram justificados, que foram lavados no sangue do Cordeiro, não precisam mais de justificação. O que nós precisamos de fato é a confissão dos nossos pecados. Deus já apagou aquilo que nós cometemos no tempo da ignorância.
O que nós precisamos fazer hoje é a certeza de todas as vezes que chegamos diante do Pai, temos o perdão do pecado quando nós arrependemos verdadeiramente dos nossos corações, né? Quando nós nos achegamos na presença do Pai, então o Pai não olha, perdão, não olha para a nossa justiça, o Pai olha para a justiça de Cristo que foi imputada em nós e que nós não merecíamos. E aí nós temos João para hoje, né? Muitas vezes agimos como Pedro, sem a compreensão clara das coisas espirituais. Eis a importância de nos voltarmos à Escritura. O erro de vocês está no fato de não conheceres a Escritura. Você pode afirmar que tem buscado essa compreensão da palavra de Deus? E aí é interessante, irmãos, nós pensarmos sobre essa ótica, porque ela nos leva a aprofundarmos de fato sobre essa questão de pensarmos assim a despeito da compreensão que nós temos das Escrituras. Nós temos isso nos nossos dias, uma má interpretação das Escrituras, uma exegese errada, ou seja, estão tirando coisas que não estão no texto. Exegese significa justamente isso, tirar, né, do texto, tirar o que está no texto, né? Extrair aquilo que está escrito no texto. E a hermenêutica está no investigar a história, investigar o que está por trás do texto. E aí, a hermenêutica, quando faz a investigação, ela tem a questão da interpretação. Interpretar aquilo que está no texto, e a exegese tem a ver com aprofundar. Seria literalmente como se nós entrássemos numa mina de diamante e começássemos a pegar uma picareta e começarmos, né, a cavar atrás dos diamantes. Então, a exegese ajuda isso, a aprofundar esse conhecimento. E muitas vezes as pessoas estão tirando do texto aquilo que não está lá. E pior do que tirar do texto aquilo que não está lá é colocar aquilo que nunca esteve lá. E aí é importante nós termos isso em mente, porque a partir dessa má compreensão, ou seja, essa má interpretação da história do texto, e essa má pesquisa sobre o texto, acabam levando as pessoas a errar. E aí a Bíblia fala que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Eu tenho certeza que nós precisamos voltar à prática dos bereanos, como nós vemos em Atos, né? Que enquanto a palavra estava sendo pregada, eles abriam e conferiam nas Escrituras aquilo que estava sendo pregado. Ou seja, nós precisamos criar esse hábito de voltar às Escrituras. Quando todo pregador está pregando, nós estamos com as Escrituras abertas, verificando se aquilo que está sendo pregado de fato está no texto, está fidedigno ao texto, se é uma realidade do texto. Então, muitas vezes, nós agimos por essa falta de compreensão das coisas claras espirituais que Deus quer para as nossas vidas, e por isso nós precisamos então nos aprofundar no conhecimento das Escrituras. Mas o amor divino deve ser declarado por nós. E aí o capítulo 3 de João, verso 12 a 17, mostra que de maneira objetiva, o versículo 12, Jesus apontou a necessidade da compreensão dos seus ensinos e confirmou a sua autoridade para ensinar. Por fim, deu ordem para que seus discípulos seguissem um modelo de demonstração de seu amor. Então, isso significa, irmãos, que esse amor deve ser declarado por nós. Como nós declaramos esse amor? Nós declaramos esse amor praticando a palavra de Deus, praticando o Evangelho. E nada mais do que salutar, nós temos agora, irmãos, uma oportunidade ímpar em nossas mãos para declarar esse amor, que é a situação que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós nos prendemos na questão de nossos lares, no isolamento, mas temos a oportunidade de abençoar a vida de outras pessoas. Se eu vou ao supermercado, eu poderia ligar para o meu vizinho e perguntar: você está precisando de alguma coisa? Estou indo ao supermercado. Ligar para os irmãos idosos, vocês precisam de algum cuidado, que vai em algum lugar para vocês? E dessa maneira nós percebemos que nós vamos nos isolando e vamos também isolando nossa compreensão espiritual do que é de fato ser um discípulo de Jesus, de seguir esse modelo de demonstração de amor, de serviço. E aí Jesus mesmo diz que aquele que quer ser o maior no reino dos céus tem que aprender a servir uns aos outros. E nós esquecemos essa condição de que Jesus nos chamou para servir uns aos outros e para abençoar a vida uns dos outros. Então, por isso, nós precisamos
declarar esse amor, precisamos viver esse amor. E como se vive esse amor? Esse amor se vive praticando o evangelho, praticando a palavra, os ensinamentos que Jesus, então, nos dá a despeito da sua criação. Então, nós vamos aí no ponto 2 da nossa lição, a predição da traição ao divino, né? É a predição da traição de Judas, e aí a questão da traição de Judas nos revela muito bem a queda do homem. Já vimos anteriormente sobre o ensino de Jesus em relação à humildade. Na sequência, Jesus passa a falar da traição e queda. Então, dessa maneira, irmão, nós vamos ver que há 3 estágios que encaminham a queda do homem. Mas antes, eu proponho essa questão para vocês. O que pode levar alguém a rejeitar ou negar um amor tão sublime como de Jesus? Respondam para mim aí essa questão aí e mandem para mim aí as suas respostas para que nós possamos, então, abrilhantar a nossa aula e possamos avançar. O primeiro estágio que leva à queda do homem é conhecer a Bíblia, mas não praticar. Há aquele ditado popular que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Seria mais ou menos assim: tome esse remédio que vai curar você, mas eu estou com a mesma enfermidade e eu mesmo não tomo esse remédio para curar. Né? E aí, irmãos, nesse sentido, nós precisamos pensar um pouquinho que para pregar o Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho. Para falar o amor de Deus, nós precisamos viver o amor de Deus. Jesus resumiu a lei em amar a Deus e amar ao próximo. Muitas vezes nós nos detemos só em amar a Deus, mas achamos que o próximo é somente aquele que está na igreja conosco. E não amamos de fato aqueles que precisam ser amados. A conexão do versículo 17 é necessária para a compreensão do contexto do texto. Jesus tinha acabado de ordenar que os discípulos o imitassem e obedecessem a ele. No versículo 18, vemos que Cristo informou haver alguém que não estava interessado naquela ordem. Ele conhecia bem os 12 que escolhera, podia ler no coração deles e distinguir o homem que estava cultivando um pensamento de traição. Então, irmãos, não basta ler a Bíblia e não praticá-la. Nós precisamos estudar as Escrituras e precisamos também praticar as Escrituras. Não basta dizer que nós temos Jesus no nosso coração. Nós precisamos, de fato, em nossas atitudes, evidenciar a presença de Jesus em nós. E aí, irmãos, é por isso que nós precisamos ficar atentos a isso. Nós precisamos usar todos os mecanismos, ferramentas e oportunidades que nós temos para poder, de fato, promulgar a palavra do Senhor, espalhar a palavra do Senhor por toda a terra. É a oportunidade que o Senhor tem nos dado para isso. E nós precisamos, irmãos, pensar nisso com carinho e precisamos pensar a despeito da maneira como nós temos tratado o reino de Deus. O propósito de Cristo, então, era produzir a prática na fé do eu sou. Jesus queria, de fato, ajudar os seus discípulos a entender isso, que não bastava declarar a sua fé. Eles precisavam viver uma fé prática. E nesse sentido, os discípulos deveriam estar preparados para reconhecer melhor quem era o mestre deles. Afinal, aceitar o ensino de Jesus de forma prática é aceitar a autoridade de Deus. Então, não basta só dizer, eu sou discípulo de Jesus, eu sou servo do Senhor, eu tenho Jesus no coração. Eu, de fato, preciso ser um discípulo. E como eu evidencio isso? Primeiro, reconhecer melhor o nosso mestre. Segundo, conhecer profundamente a palavra dele. Terceiro, praticar essa palavra dele. Quarto, aceitar a autoridade de Deus sobre as nossas vidas e nos submeter a essa autoridade. Mas o segundo ponto que leva o homem à queda é não reconhecer o amor de Cristo, né? Versos de 21 a 26 aí do capítulo 13. Os discípulos ainda não tinham entendido a gravidade do ensino de Jesus. E falar explicitamente que entre os 12 alguém o trairia comoveu profundamente Jesus. Mas a dúvida ainda pairava entre os discípulos de modo que buscavam a percepção do culpado. Pedro, o mais afoito, queria logo desvendar o mistério, a impulsividade dele, e fez sinais para que João perguntasse diretamente a Jesus quem era o traidor. Mas Jesus então indicou o traidor por meio de um símbolo. Então ele entrega um pedaço molhado de pão ali ao traidor. E
dar o primeiro pedaço de pão molhado a alguém, o primeiro pedaço de pão, era uma honra similar a dar o primeiro pedaço de bolo, como nós fazemos nas nossas festividades. E nesse ato percebemos o admirável amor de Jesus, né, pelos pecadores, porém Judas não reconheceu esse ato. Ele não entendeu o privilégio que estava sendo ofertado a ele. E aí é importante nós fazermos uma ponte agora com o que Paulo vai escrever mais tarde na carta dele aos Efésios, capítulo 1, capítulo 2. No capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo vai falar sobre as bem-aventuranças dos crentes, ou seja, ele diz no versículo 3 que a respeito da nossa posição em Cristo Jesus, e ele vai dizer: ó, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, o Pai tem nos abençoado com todas as sortes. Então significa uma posição privilegiada que nós temos. Uma posição privilegiada que nós ocupamos no corpo de Cristo. Uma posição privilegiada que nós ocupamos no coração do Senhor. Ele tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos. Que bênçãos são essas? Tanto espirituais quanto materiais. Mas aí o capítulo 2, ele vai falar da condição do homem. Que o fato de eu e você sermos abençoados por Deus, estarmos nessa condição abençoados por Deus, requer de nós um reconhecimento, ou seja, reconhecer o amor de Cristo, reconhecer o sacrifício de Cristo. E aí Paulo fala no capítulo 2, olha, e ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos, nos vossos pecados. Ou seja, nós estávamos condenados por causa das nossas ofensas, porque todos pecaram. O pagamento para o pecado é a morte. Mas nós desfrutamos essa posição, pois podemos contar com o amor de Cristo. Podemos contar com o auxílio de Cristo em nossas vidas. A terceira coisa é ser irredutível ao erro. Ou seja, Atos 13, 27 30. Então Judas chegou num ponto que não tinha mais como voltar atrás, né? E aí Jesus disse para ele para que fosse logo executar a traição dele. Nota que, a partir desse ponto, as ações de Judas estão sob o domínio de Satanás. E foi um ato incompreendido pelos discípulos. E Judas não voltou atrás. A sua queda era inevitável àquela altura. Era totalmente irredutível a ele e o pecado o cegou completamente. E aí, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso, para que nós possamos entender o seguinte: primeiro, ninguém está isento do erro. Todos nós estamos passíveis ao erro. Não tem como ninguém dizer eu não erro. Ok? Segundo, devemos entender que o problema não é errar. O problema não é aprender com os erros e não deixar aqueles erros, né? Continuar na prática daquele erro. Terceiro, é entender que a necessidade de nós reconhecermos as nossas limitações, ou seja, que nós de fato precisamos confessar os nossos pecados e descansar na promessa de que uma vez que nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O grande problema, às vezes, irmãos, é que existem pessoas que se sentem tão pecadoras que acham que Jesus não tem poder suficiente para perdoar os seus pecados, né? Acham que elas precisam fazer algum tipo de sacrifício, como nós vemos as cerimônias religiosas pelo mundo afora, mas o que nós precisamos, perdão dos nossos pecados, Jesus já fez, que foi entregar a vida dele na cruz, e o que hoje nós precisamos é apenas fechar os nossos olhos e verdadeiramente nos arrepender de todos os nossos males. Mas aí, irmãos, eu volto aí para o João para hoje, e aí eu te pergunto, você se deixa seduzir completamente pelo pecado? Qual é a sua atitude diante do seu pecado? Você cuida da sua vida para não ser atraído à queda? Cuidado para que o pecado não enrede completamente, ou seja, cuidado para o pecado não segue completamente, cuidado para que o pecado não faça você se desviar completamente das virtudes do Senhor. Mas a grande questão, que o X da questão aqui,
é nos perguntar a seguinte coisa: qual é a estratégia que você toma para lutar com os seus pecados? Porque nós devemos tomar o cuidado, irmãos, para que o pecado não chegue a um tempo em nossas vidas que se transforme em algo de estimação, né? Como a música do Anderson Freire, que diz que numa ministração dele fala que nós não devemos alimentar a nossa carne, né? Nós precisamos mortificar a nossa carne. E muitas vezes nós acabamos alimentando os nossos pecados ao invés de matar eles de fome. E nós devemos tomar cuidado com a maneira como nós conduzimos a nossa vida para não ser atraído pela queda, para não ser atraído para a devastação, para não ser atraído para aquilo que não agrada ao Senhor. Por isso nós devemos tomar cuidado e devemos reconhecer as nossas limitações, nós somos falhos. Mas aí nós entramos no terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre a predição da negação do divino. Versos, capítulo 13, versos 31 a 38. E aí o Senhor Jesus ficou com os 11 discípulos, Judas havia abandonado o grupo. O contraste entre a atitude de Judas e aquilo que os discípulos deveriam fazer é muito evidente. Nesse contexto, Jesus indicou a proximidade para a consumação de sua obra. Deus estava sendo glorificado por meio da obediência do Filho. A glorificação no texto tem relação direta com a obediência. Então, o padrão de amor que os discípulos deveriam ter um pelos outros é o mesmo que o Senhor derramou em abundância sobre eles. O mandamento do amor não era novo. Toda a lei e os profetas foram resumidos num mandamento duplo. E aí, a primeira coisa que nós precisamos entender, e aí eu quero fazer um parênteses aqui, é que, em primeiro lugar, a palavra de Deus é toda a Bíblia. Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. No Velho Testamento, nós tínhamos a obrigação de obedecer para sermos abençoados. No Novo Testamento, nós temos a obrigação de, uma vez que recebemos as bênçãos, e agora obedecer. Então, a graça no Velho Testamento era alcançada através da obediência. Agora, no Novo Testamento, o resultado da graça é a obediência. Que já alcançamos a graça, o favor divino do Senhor. Então não há essa separação de que eu tenho que obedecer o Novo Testamento e não tenho que obedecer o Velho Testamento. E a prova clara está aí. Nós vamos ver por diversos textos no Novo Testamento que são resumos ou implicâncias ou aplicação de leis, de citações dos profetas de que foram ditos no passado, no Velho Testamento. Então a Bíblia ela é completa, ela se completa, ela é autoritária sobre as nossas vidas, ela tem autoridade sobre as nossas vidas. Então, fechando um parênteses, voltando para o nosso texto, nós vamos ver que o ensino de Jesus tem a ver mais com o seu exemplo. Jesus deu nova profundidade de significado. Diante dos fatos, resta-nos apenas amar. E neste sentido, era de se esperar que os discípulos amassem Jesus até o fim, inclusive na cruz. E aí é importante isso nós nos perguntarmos até que ponto eu e você estamos dispostos a amar o Senhor. Será que nós estaríamos dispostos a amar o Senhor Jesus ainda que seja necessário morrer por Ele? Será que nós estamos dispostos a amar o Senhor Jesus ainda que necessário seja abrir mão da nossa própria vida por Ele? Quanto nós estamos dispostos? João para hoje diz assim, Jesus disse que nosso amor cristão mostrará que somos seus discípulos. O amor é mais do que simplesmente um sentimento afetuoso. É uma atitude. Como podemos amar uns aos outros como Ele nos amou? Então, essa é uma importância, é uma reflexão que nós precisamos fazer em nossas vidas, pois de fato, devemos, primeira coisa, perguntar, será que temos amado Ele como Ele nos ama? Esse é um ponto. É a vertical, é o relacionamento vertical. Agora tem um relacionamento horizontal. Será que nós temos amado Jesus, temos amado uns aos outros da maneira como Ele nos amou? Será que temos amado Ele dessa maneira? E como nós podemos amar, então, uns aos outros, como Ele nos amou? É interessante, irmãos, que Jesus está preocupado aqui de levar os seus discípulos a viverem a praticidade do seu amor, a praticidade do seu evangelho, e não apenas uma capa de uma religião. E aí, os versos 36 a 38 falam sobre a falta de maturidade de Pedro.
que é mais uma vez demonstrada em 13:6. E Pedro ainda não estava pronto para suportar o escárnio da cruz, mas ouviu o ensino de que a misericórdia de Cristo é declarada ao morrer nossa morte para vivermos a sua vida. Quando Pedro disse que morreria por Jesus, imediatamente foi advertido pelo mestre que, em verdade, que antes que o galo cantasse, ele ia negar o Senhor Jesus 3 vezes. E aí nós conhecemos a sequência que ele vai negar o Senhor, vai se arrepender, vai chorar amargamente. Nós vamos ver que depois, mais tarde, no capítulo 21, a partir do versículo 15, Jesus vai perdoar Pedro, vai restaurar Pedro. No livro de Atos, nós vamos ver a importância do apóstolo Pedro para a igreja naquele tempo, como ele liderou os apóstolos, como ele ajudou a igreja naquele tempo. Mas isso revela muitas vezes, irmãos, também a nossa imaturidade. E aí, quando Jesus trata dessa coisa, é a mesma coisa quando ele nos deixou aquela passagem que diz que se aquele que quer seguir, tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e ir após ele. Não tem como, irmãos, irmos a Cristo se não passarmos pela sua cruz. Não tem como irmos a Cristo se não levarmos, e de fato, essa mortificar, ou seja, morrer para nós mesmos, para que nós possamos então viver a vida de Cristo Jesus em cada um de nós, para que possamos então de fato evidenciar todo o seu propósito, todo o seu amor em nossas vidas. Mas aí eu volto à minha prédica inicial, quando eu fiz essas duas perguntas, irmãos, quão grande é o amor de Jesus pelo seu povo e de que maneira nós podemos exemplificar esse amor. De maneira, irmãos, que não conseguimos mensurar o amor de Jesus. Quão grande ele é. A única coisa que nós podemos entender é que foi tão intenso e imenso que ele foi capaz de abrir mão da sua própria vida por nós. E a maneira que nós podemos exemplificar esse amor, queridos, é amar, cuidar, praticar, testemunhar da mesma maneira como ele fez, como ele testemunhou do Pai Celestial. Que nós possamos, irmãos, compreender o amor de Jesus e possamos experimentar e a viver esse amor e a reconhecer os efeitos, os feitos e fatos sobre Jesus Cristo e principalmente reproduzir em atos de obediência na relação com aqueles que estão à nossa volta. Não é só amar os que estão na igreja, mas é amar aqueles também que estão fora da igreja. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique a palavra dele aos nossos corações. Espero que você tenha sido abençoado tremendamente com essa lição. E louvo a Deus por essa oportunidade de podermos nessa manhã estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigado, meu Deus, por tudo que você tem feito por nós. Aplica a tua palavra nos nossos corações. Nos ajuda, Deus, a negarmos a nós mesmos, a amar o Senhor acima de todas as coisas e a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nos ajuda, Deus, a fazer as mudanças necessárias em nós, para que possamos viver o teu amor de forma prática. É isso que nós pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Que Deus guarde tremendamente a sua vida. Espero que essa aula tenha enriquecido você a cada dia mais. Deixe aí suas dúvidas, manda seus comentários, seja no comentário do vídeo, da nossa aula, seja aí pelo grupo da nossa igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Amém? Ide em paz, que Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula.